para descarregar a energia, tá? Renovação do Fux foi acertada. O Atlético acertou em mais uma renovação. Sou voto vencido, tomo porrada em rede social, mas vou falar aqui. Todas as renovações, inclusive a do Mariano, para mim, foram acertadas por parte do Clube Atlético Mineiro. Todas! Não tem dinheiro para ir ao mercado, não vai encontrar no mercado nada melhor, zagueiros experientes. É que tem um problema desse lance de ficar muito com lesão, ausente e tal, mas todas, inclusive a do Mariano. O Atlético acertou para mim em todas, mas você que discorda de mim, discorda. Eu tô com você, Então fala o seguinte, vira a perereca e pula no meu peito, Então, irmão. não, eu discordo da questão do Mariano, porque eu acho que hoje ele não apresenta o mesmo futebol do ano passado. E isso muito por causa das lesões. A gente tem que pensar o seguinte, 2021 não, mas em questões de lesões não. Esse é o peso para mim. Não é questão de você pegar só a parte técnica. A parte física do atleta também decaiu em comparação com as outras temporadas. Eu nem vou colocar 2021 no pacote, porque aí é covardia. Mas o Mariano, é uma opinião minha, uma análise minha, eu não renovaria com o Mariano. Agradeceria e muito pelos feitos que ele teve junto do Atlético, mas ele eu não continuaria. E as possibilidades de mercado, as mesmas que o Atlético encontrou na atual temporada, que você cita sempre que o Atlético foi bem no mercado, aproveitando possibilidades e não gastar tanto, principalmente em contratações, e que o Atlético foi bem. Por exemplo, o Fux, o Atlético foi bem, o Lemos, o Atlético foi bem, que você mesmo cita aqui, que você destaca que o Atlético foi muito bem no mercado, aproveitando oportunidades e possibilidades sem gastar, envolvendo tanto dinheiro e vai linkar diretamente com o salário, e aí o Atlético foi bem. O Atlético também pode fazer isso para buscar um reserva para o Saravia, ou um cara que vai chegar e disputar posição com o Saravia. Não precisava manter um jogador que na atual temporada teve lesões sequenciais dentro do clube. Ponto. Eu manteria o Mariano, viu? Doutor Otaviano me disse uma coisa, que é o seguinte, é uma média, isso é estudo, tá? Não é loucura, invenção. A cada 8 jogos, o jogador sofre normalmente uma lesão muscular. A cada 8 jogos. É que a sequência de lesões, eu não sei se todas do Igor Rabelo, por exemplo, eu não me lembro de todas, tá? E nem do Fux. Foram todas musculares? Não. Não foram, né? O Rabelo volta a do Mariano foram todas musculares? O Igor teve lesão grave. Você tá com os olhos tão vermelhos? O que você andou fazendo? Tava chorando. Tá. De emoção. Então é o seguinte... Quando me viu. Eu entendo que isso pode ser um problema. Agora, meu irmão, você não tem dinheiro para contratar. O mercado dispõe de bons laterais, você vai dizer, dispõe, o Cruzeiro encontrou 2. Sim, o Cruzeiro para mim foi muito assertivo. Nos 2, resolveu o problema das laterais. Os titulares resolveram os problemas. Agora, o Saravia foi tão mal assim? Não foi. E quem está dizendo que o Mariano ia ser titular desse time? Você ter o Mariano, dependendo da redução salarial como bom reserva, não vale para você? E mirando nos vencedores, pensa aqui, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. O Rafinha, que é o lateral direito titular do São Paulo, ele fez 45 partidas nessa temporada. São 8 a mais do que o Mariano, lembrando, jogar o Campeonato Paulista te exige fazer mais jogos do que jogar o Campeonato Mineiro. O Marcos Rocha, que revezou a titularidade com o Mike na lateral direita do Palmeiras, ele fez 42 partidas nessa temporada. 5 a mais do que o Mariano. Então, todos esses jogadores, que são jogadores mais experientes, Marcos Rocha, o Rafinha, eles não participaram de todas as partidas dos times que eles defendem. O Mariano não vai participar de todas as partidas do Atlético, mas nas 37 que ele participou até aqui, ele foi um jogador importante. E ele será, mais uma vez, muito provavelmente na partida de hoje contra o Bahia. Então, eu renovaria com o Mariano por isso. Porque o Atlético consegue fazer esse revezamento. É possível usar o Mariano, possível usar o Sarabia. E aí, usando os dois, dá um equilíbrio muito bom. Que é mais ou menos o que o Palmeiras faz ou fez durante boa parte da temporada. Revezou entre Marcos Rocha e Mike. É claro, hoje com um esquema diferente que o Abel joga, os dois. Dá para usar os dois juntos. O Mike joga como um ala pela direita, o Marcos Rocha joga como um zagueiro pela direita. Mas, durante boa parte da temporada, os dois foram utilizados na lateral direita, cada hora um. E isso é natural, isso vai acontecer. O Rafinha, titular absoluto do São Paulo,
tem 8 jogos a mais do que o Quantos Mariano. anos o Rafinha tem, irmão? 37. 37. 38 ou 37. Agora, A mesma idade do Estamos Mariano. batendo com o Mariano. Batendo com o Mariano. Só que é o seguinte, eu não sei, mas me disseram, talvez você consiga essa informação, que a redução nos salários, nos vencimentos do Mariano foram reduções, ou foi uma 30%. redução considerável. Porra, 30% menos. E é um jogador que é confiável. Ele não será titular absoluto, ele vai revezar com salário. Para mim, eu entendo que o Atlético, para ir ao mercado e ter que colocar dinheiro para trazer um lateral para fardar e jogar, não tem esse dinheiro, irmão. 24 não tem dinheiro, 25 vai ter, 24 não tem. Mas o que- Você mas que tem- gosta de discordar muito Não, da gente, totalmente. pela primeira vez no programa e na temporada, eu concordei com o Thiago. É, que já- ele foi brilhante. Primeira vez? Vai ser a primeira vez errada, então, porque concordar com o Thiago já é a garantia de que você está no erro, né? agressividade. Na verdade. Que Tava isso? concordando comigo com ontem. relação ao Mariano, tá? Eu acho que a questão física e técnica também, vocês falaram de dois laterais que para mim são incomparáveis tecnicamente com o Mariano, tanto o Rafinha quanto o Marcos Rocha, tá? Então, o Mariano, além da questão técnica, eu acho que ele teve um declínio técnico muito grande nas últimas 2 temporadas e não vai acompanhar um time que precisa de render tecnicamente o que o Atlético pretende render no ano de 2024. Outra coisa, fala-se que não tem dinheiro. O Atlético estava olhando o Scarpa até pouco tempo atrás. Eu não estou falando que tem que pegar todo o orçamento do Irmão, futebol. É um jogador, você está querendo comparar o gastar com o Scarpa, gastar com o Mariano. Você já viu que eu te prendi no labirinto e já tá querendo Nada a sair. ver, nada Espera a só. ver. Calma, tem mais ainda. Ele Espera está só. comparando buscar um lateral com buscar o Scarpa, gente. Calma. Vocês aceitam isso? Calma. Respira. Ficou preso. Respira que eu vou terminar ainda o serviço. Então, assim, claro que eu não tô falando de comprometer todo o orçamento em um lateral direito, mas essa justificativa de que o mercado não tem, que é caro, peraí, o Rodrigo Muniz é caro, o Scarpa é caro, outros jogadores são caros. Então, prioridades. A prioridade de trazer um grande jogador do Atlético, quando ele sinaliza com a renovação do Mariano, pra mim não é a lateral direita. E sim, eu acho... Então você está concordando comigo, Não, cara. amigo. Só que assim, não tem dinheiro, mas o Atlético está priorizando outros setores do campo. Só Mas que é o pedido do Filipão, Valor. a renovação do Mariano? Também. Tudo, porque ele quer manter esse Não. elenco e quer um meio atacante, um ponta que joga pelos lados do campo e um centroavante. Não, tudo bem, só que as coisas mudam, porque no começo do ano, por exemplo, o Marcos Rocha não era visto com bons olhos, ou o ano passado. Ano passado. Foi ano Porque era- passado. Essa mesma época. Então, Não, foi esse ano. então, Foi ano passado, foi então essa o mesma perfil época. mudou, né? E qual que era a justificativa? Porque era um jogador em uma faixa etária, Que não atendia o Atlético naquele momento. mas a necessidade do mercado, talvez, e a vontade do Atlético de investir, sim, em outros setores, fez com que ficasse com o Mariano, que, na minha opinião, vem caindo muito tecnicamente nos últimos Mas 2 anos. escuta aqui, quando você tem um jogador que dá conta do recado e faz o feijão com arroz, que é o Mariano, né? O jogador tem a sua qualidade. E você não tem no mercado um outro que se aproxime disso. Para que você vai gastar dinheiro para buscar no mercado? Você não pode Responde aí, renovar irmão. Aí com te uma prendeu redução agora, de salário? e aí? Tá falando Mas, então qual lateral se contrataria pro Galo, no lugar do O que Mariano? o Atlético tentou contratar, o Bahia levou, o Gilberto. É, o Gilberto. Então, tentou, mas teve que Tentou botar também. dinheiro. O Atlético também tentou o Malo. Então, irmão, do mas Internacional. tinha que botar dinheiro. Então, Tem mas assim, dinheiro. as possibilidades estão aí. E outra coisa, você já fala muito isso. Eu não sou diretor de futebol para pegar e Aqui, fazer esse olha trabalho aqui. para o Aqui. Atlético, mas o mercado sul-americano entrega direto Equipe de possibilidades. mercado. Entrega Mas tem que botar possibilidades. dinheiro. Às vezes não. Irmão, O- aqui, o ó, Atlético Popó, buscou o Fux olha o sem Stefano colocar no meu dinheiro. ouvido aqui. Maurício Lemos sem colocar dinheiro. peraí, Quem o mais sem Gilberto colocar dinheiro? precisava- o Gilberto Gilberto precisava. precisava. Não, eu tô falando quem que o Atlético conseguiu sem colocar dinheiro. Paulinho. O Paulinho sem colocar Então, dinheiro. mas- Tem mais. Então, mas só que o Rodrigo agora eu tô Caetano, lembrando, o Rodrigo Caetano sempre diz o seguinte, o o Fernando Rodrigo buscou Caetano de sempre volta. diz o seguinte, a gente quando encontra uma boa, como é que ele fala, oportunidade, uma boa oportunidade, você abraça. Um jogador que pode ter um rendimento mais alto, Claro. entretanto, você não tem que colocar dinheiro para contratar. Aí a gente pega. Não, Caso do Paulinho. mas até se você tiver que colocar dinheiro para contratar esse jogador for de um nível elevado, vale a pena. Vale a pena o investimento. Agora, o problema é o seguinte, eu entendo o Filipão perfeitamente. O Filipão viu que esse time tem jeito de conquistar título. Né? A arrancada do Atlético é espetacular. Né? A gente não pode deixar isso de lado. Então, o Filipão, o que ele faz? Ele confia no grupo. Né? E ele está dando essa credibilidade na solicitação de renovação do contrato daqueles jogadores que vão se encaixar em esquema de jogo do ano que vem.
O Atlético é um sério candidato em tudo que for disputado de ganhar título. Você pipoca mesmo, né, irmão? Mas é Tá aqui, verdade. né? Não, eu não pipoco. Você foi contra o Filipão e eu sou a favor do Filipão. Aqui. E o Filipão te calou. Só que você não aceita isso. Então você tem que ter, colocar a sandália da humildade. Como ele fica mineirinho ao nosso lado, Mas né? Não, mas o mineirinho... Ficou mineirinho do nosso lado, Não, mas o parceiro. futebol mineiro não... Parceiro. O futebol mineiro em relação ao futebol de São Paulo não dá pra comparar. o que tem Eduardo- de título mundial em São Paulo, Virou não parceiro. tem jeito Já aqui. começou Então a pronto. tergiversa. Acabou. Aqui. Não é diverso, é sempre fato, assim, pô. É sempre assim. Qualquer coisa que aperta, vai conversar com o torcedor do Inter, por exemplo. Né? Torcedor do Inter. Aí a Mas coisa aí- apertou, aí os caras, mas e o Mundial? Aí você começa a mas e o Mundial? Não, Mundial. Por que nós somos o mas país do quase futebol? Caiu, e o Mundial? Por que nós somos o país do Tudo bem, futebol? Porque tem tudo bem. cinco O títulos mundiais. O Edu Esse tá é o lá em problema. Montes Claros, o Edu tá lá em Montes Claros, o Edu da Egol, e mandou pra mim aqui agora. Ele falou assim, ó, vou ler na íntegra. Lê. Mandou aqui pra mim aqui, ó. Não precisa ler no ar. Vou ler no ar sim. Ó. Cara, muito legal a resenha com o Ulisses. Manda um abraço pra ele aí. Mas ele está pipocando no nosso terreiro mesmo. Caraca. Assinado Edu da Egol. Eu como melhor visitante, experiência é uma questão de compras do educação. Brasil. Eu venho de São Paulo pra cá, da Band de São Paulo pra cá. Eu, como visitante, deveria ser tratado de maneira melhor, mas tá tudo certo. É uma questão de Quer pão educação. de ló? Quer pão Mas de tá ló, tudo bem. Gaga? Não, pão de ló, você é contra o Galo. Você fala que você é a favor do Galo, você é contra o Galo. Eu sou a favor Tudo que do faz do Galo, Galo sou a não favor serve do pra ele. Cruzeiro. Tudo que faz do Galo não serve pra ele. Agora E agora tá o senhor tá servindo. tendo que engolir o Filipão. Agora tá porque o servindo. senhor foi o maior crítico do Luiz Felipe Scolari. O senhor foi o maior crítico. E vou continuar O maior sendo crítico. quando E ele agora- não entregar. Então, não Vou entregar? continuar Olha o que sendo ele quando tá ele não fazendo. entregar. Olha o que ele tá fazendo. Vou continuar. Bate palma pro Filipão aí. Bato, Aplaude ele. Aplaude o Filipão. Bato porque ele Isso, teve é isso humildade, aí, isso humildade de dar 2 passinhos pra trás e entender quem estava mais tempo dentro do Atlético e falou com ele. É assim que o Paulinho joga. E sabe o que é isso? Opa! Isso é demonstração, quando o cara dá 2 passinhos pra trás e monta o esquema, de humildade, entendeu? Até que enfim tá 10 a ela 0 chegou. pra mim, já Até tá? que enfim Já ela nocauteei, já chegou. nocauteei. Até que enfim. Já nocauteei. Presta Já atenção. nocauteei. É o time. Você sabe o quanto eu te admiro, você é meu irmão, do coração, de alma e coração. Mas o Ulisses almoçou agora. Almoçou? Você tá aqui, ó. Você tá aqui.